Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa quinta aula do curso de Fundamentos de Python. E na aula de hoje nós vamos ver operadores de atribuição. O que são os operadores de atribuição e os principais exemplos. Então vamos ao nosso Colab. Compartilhando aqui a tela. Estamos aqui na tela do Chrome. Vamos ao Colab. Agora a gente já está craque aqui nesse caminho. Novo notebook. Vamos aguardar aqui a máquina carregar. Mudando o título. Python aula 5. E aqui no texto, o tradicional hashtag Python aula 05. Operadores de atribuição. Então, os operadores de atribuição, eles são relacionados com as variáveis, com os objetos. A gente vai ver o operador de atribuição direta, que na verdade nós já vimos. Ele cria uma variável e dá um valor para essa determinada variável, ou então altera o valor dessa variável se nós sobreescrevermos. Então, desde o operador de atribuição direta até os operadores matemáticos relacionados à atribuição. Por que matemáticos? Porque a gente pode modificar o estado de uma variável via cálculo matemático, cálculo aritmético, utilizando esse raciocínio. Então, eu vou fazer um por bloco aqui. Vou criar um texto no primeiro bloco de código e vou chamar isso aqui de operador de atribuição. Não vou nem pôr operador, né? Vou pôr atribuição direta. É quando você cria ou modifica uma variável diretamente com um determinado valor. Então, qual é o operador? Sinal de igual. Então, uma variável recebe um determinado valor. Então, vou começar com uma variável que não existe. Variável x recebe, sinal de igual 1, sinal de igual é recebe, a gente já viu isso, o número 10. E vou pedir para mostrar como ficou. Print a variável x. Então, se a gente conectar a máquina aqui e rodar esse código, x vale 10. Então, na memória do nosso script, na memória do nosso programa, nesse momento, x está valendo 10. Agora, a gente vai fazer uma atribuição de soma. Então, eu vou somar um determinado número ao número que já existe a essa variável, no caso, a variável x. Então, vamos supor que a gente queira somar o número 3, mas poderia ser qualquer outro número. Então, agora a gente vai fazer o quê? Uma atribuição de soma. Vamos fazer um comentário aqui para ficar bem documentado. Atribuição de soma. E o sinal é mais igual. Então, essas atribuições, elas funcionam como atalhos. Imaginem que vocês desejam fazer a soma do valor de x, que já existe, com mais 3. Então, ao invés de ter que escrever x recebe o próprio x mais 3, a gente pode usar um atalho. Ele pode ficar assim, ó. Vamos colocar aqui, ó, x recebe 10. Então, eu estou reescrevendo a variável x. Ah, ele já não valia 10? Valia, mas eu estou inicializando com 10 novamente aqui, só para mostrar o exemplo. E aí eu vou colocar aqui, ó, x mais igual número 3. Então, aqui eu estou dizendo que x vale 10. E aqui eu estou somando mais 3 ao valor de x. Ao invés de escrever x recebe x mais 3, eu peguei esse atalho. Então, isso que a gente acabou de falar, ou a gente acabou de escrever, é a mesma coisa, ou é equivalente a
x mais, aliás, mais não, recebe x mais 3. Essa sentença aqui, se fosse executada, ela traria o mesmo resultado do que essa daqui, que é uma sentença menor, é um atalho. Então, agora a gente vai fazer um print da variável x e vai ver que ao invés de estar com 10, ela vai receber 10 mais 3. Olha só, x vale 13. E esse raciocínio vale para todos os operadores matemáticos que a gente já viu, para todos os operadores aritméticos. Eu vou fazer a mesma coisa agora com a subtração. Eu vou copiar aqui para você, vou abrir um novo bloco de código e vou chamar isso de operação de subtração, é a diferença. E ao invés de colocar mais igual, a gente coloca menos igual. Então, eu vou inicializar o x igual a 10, ele não vai valer 13 mais, ele vai valer 10, para facilitar aqui a visualização. E aí eu vou fazer x menos igual a 3. E isso é equivalente a x recebe x menos 3. Então, x vai valer 10 de novo, nessa primeira linha. E na segunda linha eu vou fazer esse valor de x menos 3, utilizando esse atalho. E a resposta precisa dar 7. Exatamente, 10 menos 3 é 7. Agora vamos fazer isso para multiplicação. Esse é um atalho muito útil no meio de códigos maiores, blocos maiores de códigos que a gente vai fazer aqui durante o curso. Por isso que é importante esse entendimento desse operador aqui nesse momento do curso. Então, ao invés de subtração, agora a gente vai fazer a multiplicação. Como vocês já devem imaginar, no lugar do sinal de menos, a gente coloca o asterisco, que é o sinal de multiplicação. Então, o que eu estou fazendo aqui? Voltando o x para o estado 10 e falando ou dizendo através de código que eu quero fazer x recebe x vezes 3, ou seja, 10 vezes 3. E o resultado vai dar 30. Olha que bacana ali. Agora vamos fazer isso para as divisões. Divisão normal, divisão inteira e resto da divisão. Vale para todos os operadores matemáticos ou aritméticos que nós já vimos. Então, o operador de divisão. A divisão simples primeiro. A divisão simples, basta trocar aqui o asterisco, que é o operador de divisão, pela barra. Aliás, o asterisco, que é o operador de multiplicação, pela barra, que é o operador de divisão. Novamente, o Google achando que eu estou tentando, de alguma forma, aqui não ser humano, mas não é isso, né? Então, o que a gente está fazendo? Dizendo que x recebe 10 e depois dizendo que x recebe x dividido por 3, ou seja, 10 por 3, que vai dar 3,33333 e assim vai. Olha ali. É interessante, né? Agora vamos fazer a divisão inteira. A gente vai tirar essa parte decimal, vai ficar só o número 3. Para isso, a gente faz um operador, né, de atribuição da divisão inteira, que é o barra barra, são duas barras. Aqui é a divisão inteira. Divisão inteira. Ele vai ficar só o 3. Agora vamos fazer com o resto da divisão. 10 dividido por 3 dá 3 e sobra 1. Então, a gente vai fazer aparecer esse 1, que é o resto da divisão. Então, atribuição de resto da divisão. Para isso, no lugar do barra barra, a gente coloca o símbolo de porcentagem, que é o operador do resto da divisão. E aí vai aparecer o resto dessa divisão de 10 por 3. No nosso caso é 1. Olha que belezinha. E por último, agora a gente vai fazer o operador de atribuição de potenciação. A gente vai elevar 10 a 3. Elevado é asterisco duplo, ou duplo asterisco. Um operador de atribuição de
potenciação. Isso vai fazer com que a gente tenha o resultado de 10 elevado a 3. 10 elevado a 3, lembrando, é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100, vezes 10 dá 1000. Então, se tudo correr bem, a gente chega nesse 1000 aqui. Muito interessante, né? Lembrando, então, que esses operadores eles vão ser muito utilizados nos blocos de códigos, nos blocos maiores, quando a gente tiver com sentenças lógicas mais elaboradas, condicionais do tipo if-else, laços de repetição do tipo while, while true, ou até mesmo for. Então, a gente vai usar bastante esse tipo de operador, porque ele é um atalho, ele exige que os nossos códigos fique menor, ele faz com que a gente tenha um código com atalho, um código mais rápido, o que facilita muito na hora de escrever e facilita muito por parte de quem vai ler o nosso código também. Pessoal, um outro destaque é que agora eu vou começar a deixar em todos os momentos ali no YouTube, na descrição do vídeo, o link desse meu Colab, para que vocês consigam ver também o meu notebook, vocês consigam executar os meus cálculos ali. Para isso, eu vou usar essa opção aqui de compartilhar. Então, eu vou compartilhar o meu Colab, eu vou tirar esse restrito para qualquer pessoa com link, vou copiar esse link e vou deixar disponível na descrição do vídeo. E aí vocês podem acessar, copiar, colar, rodar meu código. Enfim, vocês podem estudar com esse material que eu estou gerando durante as aulas. Bom, pessoal, eu vou fazer isso também para as primeiras aulas. Todas as aulas terão, todos os vídeos terão um acesso, um link para o caderno, para a apostila, para o conteúdo que foi usado aqui durante a aula. Valeu, pessoal. Grande abraço e até a próxima aula. Valeu!